Você fez menção ao, à manifestação do Bolsonaro nesse final de semana. Isso é mais preocupante, porque a manifestação do presidente vai na contramão do que indicam as pesquisas. O presidente foi proibido pelo ministro do TSE, Benedito Gonçalves, de continuar usando a Biblioteca do Alvorada como palanque eletrônico, e ele realizou uma live clandestina na noite de domingo. Diz que estava escondido, palavra dele, estava escondido, como se fosse um cara das trevas. E nessa transmissão, transmissão clandestina, porque ninguém sabe de onde foi feita, e o Palácio se recusou a divulgar, o presidente se comportou como um terrorista eleitoral. Há uma semana da eleição, ele voltou a insinuar que rejeitará qualquer resultado que não seja a sua vitória. O Bolsonaro se baseia em autocritérios para questionar o favoritismo do Lula, esse favoritismo que é Ô apontado pelas Josias, a pesquisas. gente tem a gente tem esse VT, vamos colocar? Que eu acho que é Vamos, interessante. vamos. Vamos colocar então esse VT do presidente Jair Bolsonaro nessa live que não foi no Palácio, né? Não pode fazer no Palácio. E aí ele reclamou, inclusive, dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Verdade. falou que é estapafúrdia a decisão do TSE de proibir ele de fazer lives diárias lá no Palácio. Vamos assistir. Como é que pode o outro candidato, que segundo o Datafolha tem 40%, 45%, pode ganhar no primeiro turno, não vai para a rua. Quando faz um movimento, é ponta-público, tudo cercado. Quando você se circula do lado, a gente vê vídeo aí, tem lá 30, 40, 50 ou mais ônibus e de placa, né? Quem tem placa antiga, a gente vê que vem de municípios até distantes, e não junta ninguém. O que é democracia? Qual é o dia da festa da democracia? É o dia das eleições. Por outro lado, não tem povo na rua. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. Impossível. Tá? E ponto final. Tá? E nós sabemos que todas as eleições limpas, né, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja. Impossível e ponto final, Josias. Esse trecho é especialmente preocupante, né? O presidente disse: é difícil que o Lula vença a eleição no primeiro turno. Aí ele se corrige rapidamente. Difícil não, é impossível, e ponto final. Como se a palavra dele fosse a palavra definitiva. Não importa, então não vamos fazer mais eleição, porque não precisa nem aferir as urnas, se o Bolsonaro já se considera reeleito. E ele disse que o resultado tem que ser respeitado, mas aí faz aquela observação que ele vem fazendo sempre: é preciso que as urnas sejam limpas e transparentes, né? E aí insinua que o TSE não tem preocupação com a transparência eleitoral. O auto-engano que leva o Bolsonaro a supor que ele será reeleito, mesmo ralando aí nas pesquisas uma taxa de rejeição de mais de 50%, esse auto-engano o impede de distinguir a fantasia da realidade. E na política, um campo em que a dissimulação sempre desempenhou um papel muito relevante, o auto-engano é um perigo ainda maior, porque quando o enganador se auto-engana, aí ele perde o contato com o mundo real. O Bolsonaro pode odiar o Datafolha, pode odiar os institutos de pesquisa, o quanto ele quiser. Mas quem vai se expressar nas urnas no domingo é o povo, Fabiola. O povo que não entende nada de pesquisa, ele jamais erra nas suas previsões. A maioria vota sempre no candidato que ganha. E nessa hora, se o perdedor continuar vivendo numa realidade paralela, criada pelo seu transtorno delirante, aí as instituições vão ter que transferir esse personagem para um manicômio. O problema é que, quando o perdedor é o presidente da República, ele só recebe alta do Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2023. Então, se o Bolsonaro, de fato, perder a eleição, agora no primeiro turno ou no segundo, ele vai ter todo o período de transição para enlouquecer o país, antes de receber alta, antes de ser transferido para um manicômio. Esse é o risco que nós estamos correndo. Então, o presidente está vivendo numa realidade paralela. Isso é muito preocupante, porque agora está chegando a hora da verdade, não dá mais para ficar tergiversando e criando fantasias, né? Imaginou-se que o presidente, à medida que fosse chegando o dia da eleição, ele fosse ajustando o seu discurso, mas está acontecendo o contrário. Nós estamos aí na beira da urna e o Bolsonaro continua com esse discurso
alucinado.